Vamos falar das. Eu quero falar sobre o Trump especificamente porque ele deu essa semana a primeira entrevista dele depois que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E foi uma entrevista para o Meet the Press, da NBC News. Tá? Aquela coisa, jornalista esquerdinha e tal. Mas nessa entrevista, ele deixou claro algumas das prioridades dele para os primeiros 100 dias do governo. E algumas dessas prioridades têm reflexo direto e têm contrapartida direta na situação no Brasil. Eu separei 5 desses pontos principais para passar para vocês, porque são os pontos mais importantes para o Brasil. Primeiro, e vocês vão fazer o paralelo imediatamente. O que o Trump diz? Ele diz, pode deixar a foto do Trump aí um pouquinho, Bruno. Ele diz que foi o presidente mais maltratado pela imprensa em toda a história dos Estados Unidos. Fato. Mas, mesmo assim, teve uma votação recorde. Ele diz o seguinte: ninguém na história foi tratado pela mídia como eu. Eles foram desonestos, parciais e muitos mentiram descaradamente sobre mim. No entanto, eu recebi mais votos do que qualquer outro republicano na história, mesmo com toda essa oposição. O que ele conclui? A mídia perdeu toda a credibilidade. O povo não é tolo. Eles veem a realidade e continuam a me apoiar. A mídia precisa, frase do Trump, a mídia precisa se reconectar com o público e recuperar a sua credibilidade, porque no momento estão em ruínas. E ele disse isso na NBC, o que é delicioso. E a gente viu agora há pouco no programa que as pessoas que se informam pela televisão apoiam mais o Lula que a média. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. E eu digo, a credibilidade... Eu digo não, o Trump diz, a credibilidade da mídia está em ruínas e ele teve mais votos do que qualquer outro republicano na história. E sem aquela fraude das eleições de 2020, a gente vai falar sobre isso. Ele teria sido eleito em 2020 também. E graças a Deus não foi para ele poder voltar agora, graças à intervenção divina. Porque se você acompanhou o estudo bíblico racional, especialmente na história de José, a gente vê que Deus também consegue agir a despeito e através da maldade dos homens. O segundo ponto que o Trump disse, que é fundamental para a discussão que a gente está vendo no Brasil, é que ele vai perdoar todos os presos do 6 de janeiro, ou pelo menos quase todos os presos do 6 de janeiro, no primeiro dia de mandato. Eu não falei 8 de janeiro, eu falei 6 de janeiro. De acordo com o Trump, e ele tem razão, essas pessoas sofreram de forma injusta ao mesmo tempo em que todos os indivíduos que fizeram protestos muito piores, como os de Seattle, etc., etc., não aconteceu nada com eles. Lembra os protestos do Black Lives Matter? Lembra aquela foto famosa em Minneapolis pegando fogo e o protesto dizendo o CNN botando protestos quentes, mas pacíficos. E ele também diz que a esquerda tem que ser criminalizada pela destruição de provas de quem foram os verdadeiros culpados do 6 de janeiro. Flávio Dino, eu falei 6 de janeiro, fica tranquilo. Não falei 8 de janeiro, não. Falei 6 de janeiro, Flávio Dino. Falei que eles apagaram as provas do 6 de janeiro, Flávio Dino. Não estou falando das suas câmeras de segurança que você apagou, não. O que o Trump diz foi o seguinte: eles apagaram as provas porque sabiam que as evidências me favoreciam e expunham a sua narrativa falsa. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre,
O link para tudo isso está aí na descrição. Ouviu, Flávio Dino? Mas ele está falando do 6 de janeiro, não é do 8 de janeiro, não. Ele está dizendo que essas pessoas têm que ser criminalmente responsabilizadas. Inclusive, as pessoas de uma comissão no Congresso... Opa, Randolph, eu estou falando da comissão do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Fica tranquilo que eu não estou falando do 8 de janeiro, não. Que produziram um relatório falso. Ou aquela aliada do Flávio Dino, como era o nome daquela analfabeta, que é a senadora? Completamente analfabeta. A mulher não tinha condições de estar servindo café no Senado. Até porque eu tenho certeza que quem serve café no Senado é gente de primeira qualidade. Terceiro, o Trump afirmou que a perseguição política, a tal do weaponization, a instrumentalização do poder judiciário para perseguir, precisa acabar. Ele falou de várias investigações, processos, impeachment sem base legal, tudo com motivação política. E ele está falando, não é com você não, Alexandre, mas o Trump está dizendo que a gente precisa de um judiciário justo e independente, que a justiça não pode ser utilizada como arma de oposição política, porque isso destrói a confiança do público nas instituições. Não foi o Demetrio Magnoli que falou, não, foi o Trump, tá? Eu estou lendo aqui o Trump. Quarto, o Trump não tem nenhuma vergonha de dizer abertamente, e quando ele é desafiado, ele dobra a aposta. Ele diz que as eleições de 2020 foram claramente fraudadas nos Estados Unidos. E aí é um ponto que eu acho que o presidente Bolsonaro, juro para vocês, está na hora dele assumir o discurso da mesma forma que o Trump. Claro que o Trump goza de muito mais liberdade que o presidente Bolsonaro, é absolutamente verdade. A liberdade de expressão no Brasil é muito mais morta. Mas o que vão fazer com ele? Mais do que o que já fazem? Ele deve falar. Ele está certo em desafiar, a gente vai falar, eu acho, sobre isso, a Polícia Federal, a mostrar os inquéritos, a vazar os dados dos inquéritos. Mas se ele acredita que as eleições de 2020 foram irregulares, tem que dizer isso de forma aberta, como o Trump faz, e vem dizendo desde o início. E não tem. Os jornalistas se escandalizam. Aqui nos Estados Unidos isso era chamado de The Big Lie, a grande mentira. E todo mundo que falava de fraude ficava assim, ai meu Deus, quem que não cedeu 1 milímetro? Trump. Quem é o presidente dos Estados Unidos agora? Porque o Trump reconheceu, porque o povo reconheceu o Trump. Paulo, mas você é a favor do voto impresso? Sou. E a gente vai falar sobre isso. Mas para isso a gente precisa ter a coragem de dizer que as eleições de 2022 no Brasil foram, no mínimo, conduzidas de forma irregular. No mínimo. Sem parcialidade, sem transparência. No mínimo. Que o sistema não é bom. No mínimo, a gente tem que dizer isso. E se você acha que foi fraudada, diga que foi fraudada, porra. E tudo bem, porque os outros é que provem que não foi fraudada. Não é crime nenhum levantar questionamentos contra qualquer serviço público, porra. E o Trump fala isso. O que me traz é o quinto ponto conectado ao quarto. Ele disse na entrevista que o sistema americano é uma vergonha. E fez. Fica tranquilo, Alexandre. Ele está falando dos Estados Unidos, tá? Mas ele diz que as urnas eletrônicas americanas, porque aqui também tem urna eletrônica, mas não apenas eletrônica, ele diz que as urnas eletrônicas são uma vergonha e que o voto precisa ser no papel. E só no Biden, a Kamala Harris só não levou em 2024 porque foi too big to rig, que é uma expressão em inglês que significa grande demais para ser fraudada. A vitória foi grande demais para eles conseguirem roubar. Aspas dele, Alexandre, manda prender o Trump, não é comigo não. Aspas do Trump. Precisamos de votos impressos e de um sistema de contagem eficiente, com cédulas impressas.
toda eleição seria concluída até às 22 horas da noite do dia de votação. E seria muito mais preciso. Esse sistema atual, com máquinas que demoram para contar os votos, etc., é inaceitável. Isso, de novo, fica tranquilo, Alexandre. Fica tranquila, Carminha. Ele não está falando do Brasil e do TSE, não, ele está falando dos Estados Unidos. E é claro que os paralelos, eu separei os 5 pontos, que são pontos diretos ao Brasil, e claro que vão influenciar a política externa americana em relação ao Brasil. Porque a percepção de todos os pontos que ele está falando para os Estados Unidos são os pontos críticos no Brasil. Seria muito tolo achar que ele não vai fazer nada em relação a isso, que ele não vai mudar radicalmente a política externa americana, porque o Biden, o discurso dele era oposto. Que era big lie, dizer que havia fraude, que o sistema tinha que ser centralizado nacionalmente, que no 6 de janeiro os caras tinham que se ferrar, que eram os maiores perigos para a democracia, e por isso a política externa americana apoiou esse absurdo que permitiu que o Alexandre de Moraes consolidasse o tamanho de poder que ele tem. Agora, como diz a Maria Salazar, há um novo xerife na cidade. E a questão central também é a seguinte: o Trump não conseguiu fazer só o maior retorno político da história dos Estados Unidos, se acovardando e nem cedendo a posição dele para os inimigos. Muita gente dentro do Partido Republicano, por exemplo, defendia que ele precisava parar de falar das eleições de 2020 que foram fraudadas. E está aqui ele como presidente mais votado da história do país, falando abertamente sobre isso na televisão. O Trump venceu partindo para cima. E eu tenho certeza que no entorno desse momento, no entorno do presidente Bolsonaro, tem todos aqueles bostões que ficam, não, presidente, diferente, o senhor tem que, agora é mais suave. Não fala de fraude, não fala disso, não fala daquilo. E dá a impressão de que o Bolsonaro está no corner. Pô, já tem indiciamento, já partiram para cima, é hora de contra-atacar, porque só a opinião, a realidade dos dois países política é diferente, mas a da opinião pública é igual. É tão igual que eu acabei de demonstrar no programa de hoje. E eu acho que quando o presidente Bolsonaro chama a Polícia Federal para porrada, desafia eles a vazarem, nas palavras deles, aquelas 3 páginas que estavam na minha mesa, do inquérito de 2018, tá aí o post do Space Liberdade, quando ele chama a Globo pra porrada e desafia os caras a fazerem uma entrevista de 3 horas com ele ao vivo e por aí vai, ele tá coberto de razão. A fraqueza é provocativa. O Trump não tem fraqueza. E agora o Bolsonaro está mostrando não ter fraqueza. Porque os inimigos não vão ter pena. Eles não vão ouvir os apelos de pacificação desses bostas que estão no teu entorno. Ou você vai para cima dele ou eles te comem vivo. E foi isso que o Trump entendeu desde o primeiro momento. E eu estou vendo essa postura do presidente Bolsonaro e eu gosto. Tá indiciado. Foda-se, vamos para cima, porra. Todos. Ah, mas Paulo, você está dizendo isso porque é fácil para você. Eu falo, é fácil? Quantas vezes você foi indiciado nesse mês? Qual foi o tamanho de multas que você tomou? Quantos processos? É óbvio que eu sofro as consequências. Mas a única chance de vitória é a vitória completa. Não vai haver vitória através de acordo e pacificação, nem através de rendição. E depois que vencer, tem que fazer o que o Trump está tentando fazer. Tem que ter cash patel, tem que ter limpa, que é o que o Olavo defendia lá atrás. E aí veio a turma da contemporização. Vamos compor com a Rede Globo. Vamos compor com... Chama o Dias Toffoli, vamos compor com o Supremo Tribunal Federal. Bota o José Levi na AGU, que ele é próximo do Supremo Tribunal Federal. Porra. Tem uma expressão em inglês que é a seguinte: fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Se você me engana uma vez, que vergonha para você. Se você me engana 2 vezes, que vergonha para mim.